A primeira vez que vimos o poder da fruta do Brook era apenas uma Akuma no Mi de ressurreição que trazia a alma de seu usuário de volta à vida após sua morte. Porém, após o time skip, esse poder mudou completamente. Então a fruta do Brook nunca foi de fato a fruta da ressurreição. Isso muda completamente quais serão seus novos poderes no futuro. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e depois que descobrimos que é possível não saber realmente qual a fruta que você comeu, como foi o caso do Luffy, que achou que era Gomu Gomu no Mi, isso me fez criar uma grande dúvida: qual outra fruta não é o que achamos? E a mais suspeita de todas, na minha opinião, é a do Brook, que descobriu seus poderes depois de sua morte. Mas eu também queria dar um aviso para vocês que todo mundo que não deixar o like no vídeo vai acabar morrendo. E diferente do Brook, você não tem ressurreição, então já era. Isso é uma ameaça? Sinceramente eu não sei, mas é bom você deixar o seu like. E com isso, vamos então agora para a fruta do Brook não é o que imaginávamos. Com a revelação de que Luffy na verdade nunca teve a Gomu Gomu no Mi, mas sim a Hito Hito no Mi modelo Nika, isso nos fez criar uma grande dúvida: existe outra fruta que também não é o que pensamos? A partir disso, é um novo mundo de teorias que se abre para nós. É claro que não são todas as frutas que realmente não são o que vimos, mas eu ainda suspeito de uma outra fruta que esconde sua verdadeira identidade, e esta é a Yomi Yomi no Mi do Brook. Esta fruta foi apresentada como um poder de ressurreição, que permite ao seu usuário voltar à vida depois de sua morte, e deveria parar por aí. Porém, a verdade é bem diferente. Brook não só volta graças à sua fruta, mas ele também desenvolveu vários poderes, como tirar sua alma de seu corpo, criar ilusões e especialmente invocar gelo em seus ataques. Não é normal ou lógico que uma fruta da ressurreição possa permitir tantas coisas bem longe de seu papel original. E é por isso que acredito que a verdadeira identidade da Yomi Yomi no Mi tem uma conexão com o inferno, fazendo do Brook o verdadeiro rei do inferno. Mas agora me deixa explicar que vai fazer sentido e eu te garanto. Desde o início, a vida do Brook foi um verdadeiro inferno. Sua história é uma das mais tristes de One Piece. Hoje em dia, ele é feliz com o chapéu de palha, mas é inegável que Brook sofreu muito. Geralmente, a fruta Yomi Yomi no Mi é traduzida como fruta da ressurreição. No entanto, a palavra Yomi em japonês esconde um significado totalmente diferente, pois significa nada menos do que o nome do reino do submundo na mitologia shintoísta. Embora se possa pensar que o tema da ressurreição tem conexão com o mundo dos mortos, esse não é realmente o caso do reino do submundo Yomi, já que Yomi é onde os mortos vão para aparentemente apodrecer por tempo indefinido. Mas uma característica desse reino é que uma vez caída lá, a alma nunca mais poderá voltar para a terra dos vivos. Então por que uma fruta que carrega o nome de um reino no submundo, onde as almas nunca voltam, seria chamada de fruta da ressurreição? Parece no mínimo suspeito. Além disso, temos várias outras provas que conectam Brook com o submundo. Primeiro, que o Ki poderia ser melhor do que um esqueleto para representar a morte e o inferno. Quando alguns satanistas tentaram fazer um ritual para invocar Satã, foi Brook quem apareceu, fazendo todos acreditarem que ele era o rei do submundo. E até mesmo em uma capa colorida, a morte do Ace foi pronunciada muito antes de acontecer de fato, com uma carta do Brook, que obviamente representava sua morte. E as conexões ficam ainda maiores quando analisamos seus poderes depois do time skip. Brook, como todos os outros chapéus de palha, retorna dos 2 anos de treinamento com novas habilidades e maior domínio de sua fruta. Brook admite que sua Akuma no Mi é muito diferente da ressurreição comum. Ele revela que a alma de um humano que morreu deveria ir para a Terra dos Mortos e ficar por lá,
mas para que sua alma exista no mundo humano, ela emite uma energia poderosa, permitindo ele controlar sua alma e também tocar as almas de outras pessoas com sua música. Além disso, ele também pode invocar o frio do submundo. Acho que todos concordam que a sua fruta teve uma mudança gigantesca do poder original que foi estabelecido antes do time skip, conectando muito mais o Brook diretamente com o submundo. Se voltarmos para as palavras do Brook quando ele despertou seus novos poderes, podemos notar algo interessante. Ele menciona o reino do submundo Yomi, de onde foi derivado o nome de sua fruta, 2 vezes. Primeiro, quando ele explica que sua alma deveria ter ido para o reino dos mortos, que em japonês é escrito Yomi, mas sua fruta impediu que isso acontecesse, e por causa disso ele consegue usar a energia de sua alma. E segundo, quando ele fala que o gelo que ele consegue criar vem diretamente do reino do submundo, que mais uma vez é usado em japonês a palavra Yomi. Então com isso temos a confirmação que o inferno japonês Yomi realmente está relacionado aos poderes do Brook. Um outro detalhe é que Brook explica que ele pode criar ilusões nas mentes das pessoas, o que realmente acontece com sua técnica musical. Mas novamente, eu acho difícil acreditar que a manipulação mental e criação das ilusões é um poder que vem naturalmente de apenas uma simples fruta da ressurreição. Mas vamos dar um destaque agora ao seu gelo, já que segundo ele, Brook usa esse elemento diretamente do reino dos mortos. Quando pensamos no submundo, a imagem que vem à mente da maioria é um inferno ardente, por causa da nossa cultura, mas que não é esse o caso em todas as mitologias ou religiões. Yomi, por exemplo, não é designado como um lugar ardente e inflamado. Ao contrário disso, ele é um lugar no subterrâneo do mundo e este reino tem mais chances de ser congelado do que realmente estar em chamas, o que explica de onde Brook tira o seu poder do gelo. Outra possibilidade, talvez e um pouco mais coerente sobre esse poder do gelo do Brook, é o Naraka budista, o que trata-se simplesmente do inferno budista e que é dividido em 2 mundos, o Naraka congelado e o Naraka queimando. O Naraka congelado, como o nome diz, é o inferno de gelo, enquanto o queimando é mais parecido com o tradicional que conhecemos. Então eu estou realmente convencido de que existe algo escondido nos poderes do Brook, e eu ainda tenho vários argumentos para isso. Vamos falar agora então sobre a hierarquia das Akuma no Mi e como a Yomi Yomi no Mi está classificada. Mesmo dentro do mundo das frutas, existe aquelas que são uma versão aprimorada de outras, ou até mesmo aquela que tem superioridade, como por exemplo a fruta do magma do Akainu é uma versão superior da fruta de chamas que pertenceu ao Ace e atualmente está com o Sabo, ou a fruta do frio da Okiji, que é superior à fruta da neve de Monet. Apesar de ser poderes praticamente iguais, elas são uma versão aprimorada. Quando 2 usuários que possuem frutas semelhantes entram em conflito, a mais poderosa sempre vence. Vemos isso com o punho do Akainu atravessando o Ace. Isso é importante porque durante seu confronto contra Big Mom, Brook demonstrou a superioridade de sua fruta, aparentemente simples, diante do poder de uma imperatriz. Como a fruta do Brook e a da Big Mom são semelhantes por usarem o poder da alma, eu acho bastante impressionante que o Brook tenha tido um potencial superior ao de um Yonkou. Então com isso, eu realmente acredito que a fruta do Brook, na verdade, não é a da ressurreição, o que implica que além de ser o rei das almas, ele também é o rei de Yomi, o reino dos mortos, e que esses são os poderes ocultos de sua fruta. Mas quando eu falo isso, você pode se incomodar porque Zoro se autoproclamou o Rei do Inferno, então esses títulos poderiam entrar em conflito. Portanto, a revelação de Zoro como Rei do Inferno pode ir contra todas as expectativas do Brook. Mas não é bem assim, porque tudo começa com Ema, a famosa espada que pertenceu a Kozuki Oden, mas que atualmente está com Zoro e que é capaz de drenar Haki de seu usuário. Essa espada também estaria em parte responsável pelo despertar do Haki do Rei do Zoro. A personalidade dessa lâmina pode dominar qualquer coisa, não deixando dúvidas de que o espírito que habita nela só poderia ser Ema.
que não é um nome escolhido aleatoriamente pelo Oda, já que Ema é o próprio rei do inferno na religião budista, exatamente o Naraka que eu já mencionei para vocês, ao qual Zoro até já fez referência em ataques no passado. O que é particularmente interessante com Ema é que essa lâmina nos revela que o deus do submundo de mesmo nome existe em One Piece. Sua origem é explicada por Kozaburo, seu próprio criador, que explica que ele simplesmente atribuiu o nome do rei do submundo à sua maior obra-prima. O que significa que o submundo existe em One Piece. Mas então qual a conexão disso com Brook? E bom, existem 3 elementos. Primeiro, que a aura de Ema é semelhante à aura do Brook, em cores oficiais ou mesmo no próprio anime. O despertar dos poderes da Ema transformou o Haki do Zoro numa aura muito verde e enevoada, diferente da representação de Haki do armamento usual que conhecemos. Mas o que é interessante é que é exatamente a mesma consistência das cores da aura do Brook, confirmando ainda mais sua conexão com almas e infernos. Em segundo lugar, uma das reações mais estranhas que a lâmina da Ema já fez foi ter reagido ao som do shamisen da Hiyori, mostrando que os reis do submundo têm uma ligação direta com a música, um ponto que também é encontrado no próprio Brook, que sempre usa sua música para atingir as almas de suas vítimas. Já em terceiro e último é o ceifador. Depois de sua luta contra King, Zoro estava em um estado terrível e teve um encontro com o que parece ser um ceifador. Esta cena é muito misteriosa, já que ainda não sabemos o que aconteceu e nem de onde veio essa entidade. A minha ideia é que ela é a representação física do verdadeiro Ema, o Rei do Inferno, porque foi depois de Zoro ter se proclamado o Rei do Inferno que ele apareceu. Mas o ponto é que não podemos negar que aquele ceifador compartilha uma semelhança gigantesca com o Brook. Então, levando em conta todos esses elementos que eu te mostrei aqui, Brook é na verdade o personagem que mais se encaixa perfeitamente na imagem do Rei dos Mortos e do submundo em One Piece. É por isso que eu duvido que a Yomi Yomi no Mi é apenas a fruta da ressurreição. Acredito que ela na verdade seja a fruta do inferno. Isso explica por que ele pode usar técnicas especiais que vão além da simples ressurreição. Isso também explica sua aparência de caveira, que pode não ter sido por acaso, e principalmente seu poder vindo das profundezas do inferno. Brook já recebeu vários títulos, como o Rei das Almas, Satã, o Rei do Inferno, e isso realmente nos mostra que o Brook está diretamente ligado ao submundo, e seus poderes futuros talvez serão mais focados nesse tema. Ele pode, por exemplo, recuperar a alma de uma pessoa impedindo alguém de morrer, ou mesmo, assim como Ema é capaz de drenar o Haki das pessoas, Brook seja capaz de drenar a energia da alma. Mas, independente disso, uma coisa é certa, o Oda realmente deseja associar o Brook ao reino do submundo, tanto que o próprio nome do seu fruto esconde esse duplo significado. Então, como o Rei das Almas, ele continuará a evoluir, até que a verdadeira natureza da Yomi Yomi no Mi seja despertada. Então fiquem de olhos bem abertos no Brook, porque ele pode nos mostrar que o seu poder, na verdade, foi uma mentira esse tempo todo. E bom galera, depois que vimos que a fruta do Luffy não era o que ele achava ser esse tempo todo, isso com certeza cria dúvidas na nossa cabeça. E a fruta do Brook, eu acredito que não seja a fruta da ressurreição, mas sim a fruta do inferno, já que Yomi tem 2 significados. Ela pode ter vindo da palavra Yomi Gairu, que significa ressurreição, ou pode significar literalmente o reino do submundo Yomi. Então isso pode ter sido apenas uma má interpretação do usuário, que comeu achando que era da ressurreição, mas na verdade era do inferno. Mas eu quero muito saber o que você achou sobre isso. E também eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, eu conto demais com seu like. Essa é uma ajuda gigantesca. E também se inscreva no canal e ative o sininho, para assim você não perder nenhum novo vídeo que sair aqui no canal. E assim, você ainda vai ser um dos primeiros a receber todos os novos vídeos. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.